Olá, estamos iniciando mais uma Universidade Aberta especial com entrevistas e conteúdos inéditos para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um programa aqui da UPF que envolve uma questão que afeta diretamente a vida de milhares de famílias brasileiras, a violência contra a mulher. Mas antes de conversarmos sobre esse assunto, convido vocês para descomplicarem comigo. O tema de hoje é o mestrado. O mestrado é um curso stricto sensu, que significa em sentido limitado. Ou seja, essa pós-graduação está restrita aos cursos de mestrado e doutorado. Ele aprofunda o aprendizado da graduação. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre um tema de interesse do estudante e estimular a reflexão teórica. Geralmente, é voltado para quem pretende crescer no circuito acadêmico, como professor ou pesquisador. Em média, um curso de mestrado dura 2 anos. A dissertação do mestrado é uma monografia e normalmente possui mais de 30 páginas. Na UPF, são oferecidos 15 cursos de mestrado. Mas vocês sabem a diferença de um mestrado profissional para o mestrado acadêmico? A grande diferença é o foco na aplicação do conhecimento no mercado de trabalho. Nos 2 tipos de mestrado, o aluno recebe o título de mestre. E aí, conseguiu entender tudo sobre o mestrado? Então fica ligado que no próximo Descomplica é a vez da gente aprender sobre o doutorado. Espero vocês na semana que vem para mais um Descomplica Ciência. Até mais! E como vocês já perceberam, o assunto de hoje é muito importante e precisamos falar sobre isso. A violência contra a mulher, o distanciamento social com as pessoas tendo que ficar muito mais tempo em casa, fez com que diversos órgãos oficiais dessem mais atenção para esta violência que acontece entre 4 paredes. Diante do agravamento do problema, o programa de extensão aqui da UPF buscou alternativas que pudessem auxiliar estas mulheres e famílias mesmo durante a pandemia. Para saber mais sobre este trabalho, que foi desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo, fique com a gente, que a Universidade Aberta está só começando. O programa de extensão ProJur Mulher e Diversidade tem como objetivo atender as mulheres em situação de violência de gênero, doméstica, familiar e também os filhos. Durante a pandemia, professores e alunos do programa transmitiram lives e produziram vídeos temáticos relacionados ao cenário atual. Além disso, o grupo manteve contato diário com a Casa de Apoio da Mulher e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Quem coordena este programa e está aqui com a gente hoje é a professora Josiane Petri Faria. Professora Josiane, seja muito bem-vinda à Universidade Aberta para falar sobre esse importante tema e, ao mesmo tempo, um tema que traz uma grande preocupação, principalmente agora em tempos de pandemia. Professora, antes da gente falar, então, um pouquinho sobre as ações que foram desenvolvidas pelos professores e alunos durante este período, vamos falar um pouquinho sobre o tema que traz tanta preocupação e sobre os números também. Realmente houve um aumento visível nos casos de violência contra a mulher durante esse período, professora? Pois então, Nádia, nós já poderíamos, né, ter previsto uma situação como essa, tanto que quando se iniciou toda a política, né, pública para que nós tivéssemos cuidados especiais e o distanciamento e o isolamento social, talvez tenha sido a principal delas, aliás, nós já começamos a planejar, né, como nós iríamos agir, porque essa política é necessária, sabe-se disso, né? Mas o que ela provoca, né? Ela mantém as mulheres no ambiente, né, dos seus lares. E nós sabemos que no Brasil, numericamente comprovado, né, estatisticamente, rua e casa, o lugar mais perigoso para a mulher ainda é a sua própria casa. Espaço esse do qual ela é incentivada e instruída a não sair. Se
né, num ambiente doméstico saudável, sem violência, né, as pessoas já estão naturalmente mais sensíveis, mais impacientes, talvez até mesmo, né, mais irritadas e preocupadas, dadas as dificuldades econômicas que nós estamos enfrentando, o receio e às vezes dá até para chamar de medo, né, dessa pandemia e o tempo que isso vai levar e as consequências que vai trazer. Imagina num ambiente doméstico onde a agressão faz parte do cotidiano, não é? Então, sabendo que nós teríamos dificuldades, né, de encontrar as nossas clientes e as outras mulheres pessoalmente, nós procuramos nos municiar, né, de ferramentas para poder chegar até essas mulheres, com informação, com conscientização, com sensibilização, mas, sobretudo, colocando o Projur Mulher e Diversidade, a Faculdade de Direito à disposição das pessoas para auxiliar, né, num procedimento de acolhimento, de denúncia, de comunicação efetivamente. A ideia, durante a pandemia, foi realmente afastar o véu da invisibilidade da violência. Demonstrar que, mesmo em casa, mesmo não saindo, essa violência ela vai ser vista, ela vai ser acompanhada e que essas mulheres não estariam sozinhas. Então, foi se desenvolvendo estratégias, né? A gente vê algumas agora, como a máscara roxa, um pequeno sinal, a coloração de uma roupa quando ela entra em contato, não é? Porque até mesmo para pedir ajuda, né? Por meio de um registro de ocorrência online, um telefonema, uma videochamada, se ela está próxima do seu agressor, como é que ela vai falar abertamente sobre isso, né? Então nós tivemos que desenvolver esses mecanismos indicativos, né, simbólicos do trato da violência durante este período. Mas como o Projur já tem lá, né, seus 16 anos de existência, a nossa própria caminhada e as informações que as mulheres nos trazem realmente foi, foi o ferramental necessário para a gente conseguir se manter ativo e presente durante este período. Importantíssimo. E, professor, e quais foram as ações desenvolvidas? Né? Vocês trabalharam com muitos vídeos, né, de conscientização, de sensibilização. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. Então, nós temos um grupo, né, de bolsistas no Projur que é realmente fantástico, né? São moças e rapazes voltados para a comunidade na aplicação do conhecimento teórico que eles recebem aqui na nossa universidade. E as ideias foram surgindo a partir das nossas reuniões e das denúncias e dos relatos que elas vinham recebendo por meio das redes sociais, não é? Então, as próprias bolsistas se disponibilizaram a fazer vídeos, né? Alguns com áudio e vídeo, outros simplesmente com vídeo, para que ela pudesse ver, ler e não ser escutado no ambiente onde ela está. E aí, a partir do momento que esses vídeos começaram a ser postados, pessoas da nossa comunidade e da rede de atendimento e de acolhimento à mulher no município se disponibilizaram a gravar vídeos caseiros, domésticos, né, sem o menor treinamento para isso, mas demonstrando, né, toda a sua afetividade e o seu interesse em auxiliar. Como o programa tem as atividades vinculadas ao mestrado em Direito e também 2 grupos de pesquisa relacionados a ele, as ideias vinham surgindo daí, conseguimos publicar vários trabalhos, participar de eventos, né, contando a nossa necessidade. As pesquisas do mestrado nos auxiliaram bastante, produzimos o webinar, que talvez em outros tempos não seriam possíveis, né, com conferencistas de diversos lugares, né, do mundo, que se disponibilizaram a falar conosco. O PFTV abriu as portas para que a gente pudesse, com chamadas curtas nos intervalos comerciais, né, mostrar a presença do Projur e demonstrar que essas mulheres não estariam sós. Fizemos exposições virtuais, além de uma programação diária
de boletins informativos, mas não apenas, né, com dados estatísticos e informações sérias, mas de incentivo, de apoio, né, de um ferramental para estruturar essa mulher na sua autoestima, mantê-la firme, né, durante este período. Inclusive, enquanto a professora estava falando, você pôde acompanhar algumas imagens, alguns desses depoimentos que foram publicados nas redes sociais do programa e também pela UPF TV. Professor, e quem quiser ainda acompanhar, não é, mais de perto esses vídeos, a gente pode deixar aqui também, não é, como acessar esses vídeos, as mulheres também que quiserem alguma orientação, como que podem fazer? Elas podem acessar as redes sociais do Projur Mulher e Diversidade, né? Nós estamos em Facebook e Instagram, e alguns vídeos ainda nós apresentamos na própria postagem o link para o YouTube. Tá certo, nós vamos falar mais sobre esse trabalho no próximo bloco, mas agora a gente vai para um breve intervalo. Mas antes, nós vamos conferir o depoimento de uma das alunas bolsistas do programa, a Lília Martins, que é acadêmica do curso de Direito. A gente volta já já. Os alunos realizam, sob a tutela dos professores, orientação e atendimento jurídico às demandas de violência contra a mulher, familiar, filhos e diversidades. Confeccionamos petições, realizamos o acompanhamento processual, bem como acompanhamos a audiência das clientes. Agora, em tempos de pandemia, é ainda mais necessário e urgente que façamos as pesquisas e fortalecemos de maneira ainda que remota a nossa compreensão sobre esse fenômeno da violência contra a mulher. Pois o aumento de casos realça o quão é importante combatermos tal violência. Estamos de volta com a Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com a professora Josiane Petri Faria, da Faculdade de Direito. Ela coordena o programa Projur Mulher e Diversidade. Mas antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos acompanhar o Fique Sabendo de hoje, que traz algumas orientações sobre a quem se deve recorrer em casos de violência doméstica. Confere aí. Você sabe para o que serve o Ligue 180? Este número é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial, usado para denunciar e buscar ajuda a mulheres vítimas de violência. O serviço funciona 24 horas todos os dias da semana, sem pausa, inclusive durante a pandemia da Covid-19. Você pode acessar os serviços de diversas formas: telefone, mensagem eletrônica, aplicativo e site. A ligação pode ser telefone fixo ou celular. Basta digitar 180, a ligação é gratuita. Para mensagem eletrônica, use o endereço que está na tela. O aplicativo que você pode utilizar para entrar em contato é o Projeta Brasil. E para utilizar o site, é só copiar o link que está na tela e acessar. Além do 180, você pode entrar em contato com a Casa da Mulher Brasileira e delegacias especializadas de atendimento à mulher. Lembre-se, apesar da situação que estamos vivendo, você tem direito ao atendimento. Denuncie. Professora, a gente viu agora no nosso quadro, Fique Sabendo, não é? Alguns canais que as mulheres, as famílias podem recorrer no caso de violência doméstica, de violência contra a mulher. Mas é importante também a gente enfatizar esse atendimento fundamental que é prestado pelo programa. Como que as pessoas podem acessar o programa? Existe algum telefone que a gente pode, inclusive, deixar aqui para as pessoas ligar? E quais os outros canais? Então, o Projur Mulher e Diversidade continua atendendo através das redes sociais. Não há necessidade de se identificar. Se a pessoa busca apenas uma informação ou fazer uma denúncia, ela pode entrar em contato conosco pelo Instagram, pelo Facebook
pelo nosso e-mail, projurmulher@upf.br, pelo nosso WhatsApp, né, que é uma novidade, que está em atendimento de segunda a sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. Todo o nosso atendimento, né, seja ele iniciado agora de maneira virtual, dando vazão a processos judiciais, todo o atendimento civil, criminal, na vara de família, ele é totalmente gratuito. Nós atendemos as mulheres, os seus filhos, e lembrando, né, que também a comunidade LGBT. Professora Josiane, hoje as mulheres elas já estão buscando mais esse serviço, ou estão denunciando mais, ou ainda há muito medo, ainda há muita insegurança para fazer a denúncia contra, muitas vezes, um companheiro, não é? Enfim, né? Eu sempre enfatizo que quando a gente está falando, né, de violência de gênero, simplesmente de gênero, talvez seja mais fácil a denúncia, porque não existe propriamente uma relação de afetividade ou talvez nenhuma relação entre agressor e vítima. Mas quando se trata de violência doméstica e familiar, existe um histórico entre essas pessoas e, por vezes, até filhos. E sempre uma lembrança de um período que talvez seja curto, mas de uma felicidade. Então, ou seja, são vários elementos que precisam ser abordados, não é uma situação fácil. Nós temos aí fatores que implicam, como dependência econômica, dependência emocional, e às vezes não é só uma questão de dependência, mas a gente observa o receio do como será, né? Então, as políticas públicas, elas trabalham muito a partir do incentivo à denúncia, da visibilidade dessa violência, de procurar as instituições públicas. E esse é um passo muito importante. A mulher se sentir acolhida, não se sentir sozinha. No entanto, nós ainda somos carentes de políticas públicas para o pós-denúncia. Ou seja, não adianta todo um incentivo, um trabalho para que ela faça denúncia, como se ali terminasse o problema. Ou seja, a partir daquela denúncia, ela vai formalizar uma situação que ela vive, ela vai trazer à tona. Ou seja, né, ela vai ter necessariamente que enfrentar esse complexo problema. É o primeiro passo, simplesmente o primeiro. A partir daí, ela vai precisar de muito mais cuidado, de muito mais apoio para reestruturar a sua vida longe da violência. Porque vejam, por mais que se tenha na memória, né, momentos importantes, momentos felizes, a construção de um cotidiano com medo, com agressividade, se reproduz. Nós já estamos atendendo as filhas das mulheres que nós atendemos anos atrás. Essa violência se reproduzindo é muito mais difícil de nós lidarmos, porque já são duas gerações, duas famílias sofrendo do mesmo mal. Então, por mais que se pense, né? É uma questão de saúde, ele tem um problema com bebida, tem um problema com droga, foi educado por pais agressivos. Sim, se as pessoas estão dispostas a uma tomada de consciência, tudo se torna mais fácil. A transformação, ela é possível. Eu não digo que ela seja fácil, mas viver em meio à violência não é saudável. Se colocar em risco em nome de cuidados com terceiros também não. Ou seja, nós precisamos construir um ambiente saudável para nós e para todos que convivem conosco, não é? A denúncia, veja, né, no período da pandemia, como era previsível, se tem registros, né, de índices de criminalidade descendentes no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Secretaria de Segurança divulga dados que são até otimistas, né, de queda de mais de 40%, né, nos casos de feminicídio. Só que a gente vai olhar mais atentamente esses dados e a gente percebe, comparando este mesmo período de 2020 com o de 2019,
dados de em torno de 30% o aumento de feminicídios e homicídios de mulheres durante este período. Caem os números de registros de ocorrência, mas isso não significa que a violência diminuiu. Significa, sim, uma dificuldade de acesso às instituições públicas que recebem essas denúncias. Por quê? Porque se cai a estatística da Secretaria de Segurança, a gente observa um aumento nos acolhimentos institucionais de mulheres. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem apenas 14 casas de acolhimento para mulheres em situação de violência e cresce exponencialmente o número de denúncias no Disque Denúncia, que no nosso caso, né, é o Disque 180. Nós tivemos países como a Colômbia, onde esse número de denúncias ele aumentou 67%, Argentina 39%. Então, nós não temos nada a comemorar. O que nós temos neste período é uma preocupação, um estado de alerta. O que está acontecendo? Por que justamente no momento em que essa mulher é obrigada a permanecer tempo integral com o agressor, simplesmente parou a violência? Professora, poderia também, claro, esses dados, não é, que crescentes também durante a pandemia, estar relacionado com o aumento de consumo de bebida alcoólica, né? Porque a gente sabe também essa relação que existe entre a agressividade, a violência doméstica e o alcoolismo. Poderia também ter uma relação neste período específico? Sim. Veja, nós já temos períodos do ano onde nós temos um aumento, né, no número da violência, que é o período das festas de final de ano. Janeiro é um momento de muito trabalho para nós e pós-carnaval também, que são períodos que a gente sabe, não é, de intenso consumo. Assim como os primeiros dias do mês, né, logo após o recebimento dos salários, né, dos pagamentos. Então a gente tem esse boom e depois vai diminuindo. Nos dados do Projur, para você ter uma ideia, de 10 anos para cá, desde o ano de 2010, nós nunca tivemos uma estatística inferior a 80%. 80% do quê? Quando nós entrevistamos essas mulheres, elas são questionadas. No momento da violência, o seu agressor estava sob efeito de drogas ou de álcool? Drogas é um complicador e existe uma marca, mas nos dados estatísticos do nosso município, o grande elemento propulsor é o álcool. E aí ela se coloca, né, naquele conflito emocional, porque existe toda uma informação que é um problema de saúde, que é uma doença, que precisa ser cuidado. E aí, a mulher que foi ensinada a cuidar dos outros se deixa num espaço de violência porque ela se sente, né, na obrigação de cuidar daquela pessoa que não está bem de saúde. Então, como a violência contra a mulher ela é multifatorial, as políticas públicas precisam se encontrar. Precisa haver uma intersecção para que se tenha uma mesma linguagem, para que a mulher consiga entender, afinal, o que eu devo fazer, como eu procedo. Professora, infelizmente está terminando o nosso tempo, mas eu acho importante também a gente reforçar como que vai funcionar agora o programa, né, e os projetos, enfim, que fazem parte desse programa, neste segundo semestre, né? Ainda continuamos com o distanciamento social, vocês continuam com atendimento online, quais são as ações que devem ser desenvolvidas? Nós continuamos com o atendimento online. Esse atendimento, aliás, online, ele já existia antes da pandemia. Tem mulheres que têm dificuldade de chegar até nós por inúmeros fatores, não é? Então, o atendimento online permanece. À medida que as audiências forem acontecendo, nós vamos estar acompanhando as mulheres que já têm processos, não é, acompanhados por nós. E à medida que a universidade se estruturar, né, e começar o atendimento presencial, nós estamos prontos para voltar a esse atendimento presencial. Só estamos aguardando o ok realmente
das autoridades públicas, da universidade e realmente, né, da evolução dessa pandemia. Tá certo. Professora, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Universidade Aberta, agradece também o depoimento da aluna bolsista do programa Projur Mulher e Diversidades, e é importante, né, que a gente continue falando sobre isso. Quando a gente fala de violência doméstica, ela não pode ficar entre quatro paredes. Muito obrigada mais uma vez, professora. Muito obrigada. E na próxima semana, a gente vai falar sobre mais um projeto ou programa de pesquisa ou extensão aqui da universidade que, de alguma forma, está auxiliando toda a comunidade regional no enfrentamento à pandemia. Eu espero você. Até lá!